Êxodo. Me faz a pergunta, qual é o relacionamento do povo de Deus com o Egito? Então tu tem 3 histórias que são clássicas. Eles viveram um tempo José do Egito como eu falava agora, cativos no Egito. No Egito, isso. Um tempo lá no cativeiro. Isso. Daí então, naquela época, José do Egito mandava, os pais de José vieram lá por causa da seca, houve aquela história dos sacos, da devolução do dinheiro, do choro de José, e daí colocando o povo de Israel lá em Gósen, no delta do Nilo, e aí eles se desenvolvendo tanto que o Egito disse, vamos matar essa tropa. E aí começaram a matar os filhos homens. Por quê? Porque o homem é que faz a descendência. Então ele pegava e coabitava com as mulheres hebraicas e com as do Egito. E nascia filho hebreu. E isso o faraó não queria. Ele queria que nascessem filhos egípcios. Então, as meninas podiam viver, porque se elas coabitassem com um egípcio, saía filho egípcio. Então, ele não teria problema. Só que as parteiras não mataram Moisés, que era homem, nasceu, não mataram e ele foi para os juntos da beira do Nilo e a princesa criou Moisés, que depois saiu, fugiu, casou, voltou e libertou o povo de Israel no Êxodo. Então, o Egito é uma coisa bastante importante na Bíblia, certo? Eu só vou dar uma pincelada nessa parte da civilização, porque isso aí tudo o pastor Daniel vai trazer para vocês detalhadamente. O início da civilização, 5.000 anos antes de Cristo, as pirâmides, mais ou menos 2.600 antes de Cristo. Se eu puder voltar, eu fiz um... Deixa eu ver aqui. E nesse período das pirâmides, então, nós tínhamos José do Egito e nós tínhamos Moisés, porque o povo de Israel ajudava a fazer os tijolos para as cidades dos egípcios e para as pirâmides. Nós temos um trabalho do povo hebraico. Dá só um giradinho no... Não, é que está desligando o monitor dele, talvez tem um espaço de tempo para desligar o monitor. Pode fechar essa página aí, pastor. Deixa que eu feche aqui. Eu acho que deve estar alguma coisa conflitando. Eu estou procurando onde que é a luzinha aqui. É isso. Só que é o mouse. Vou botar aqui, ó. Eu não sei onde A religião dos egípcios, eles eram animistas, qualquer coisa era Deus, e naturais. Por quê? Porque os animais eram os deuses. Então o jacaré o jacaré, não sei voltar. Bom, o jacaré era... Volta na setinha ali, ó. Do ladinho do computador. A gente vai para baixo para cima. Peraí. Está dando conflito. Aí eles tinham o jacaré, o boi, todos esses animais como Deus. A relação bíblica, Abraão, o pai de toda a história da Bíblia, Abraão esteve lá no Egito, Isaac esteve no Egito, José esteve no Egito, Moisés, o Êxodo, e finalmente José e Maria também estiveram por lá. Então o Egito vocês vão ver com o pastor Daniel, que é um povo muito importante. Nos dias de hoje nós temos
nós temos o Egito aqui, Mar Vermelho aqui separando. Daí nós temos desse pontinho amarelo aqui Israel, Jordânia, Iraque, Síria, Arábia Saudita, aqui os Emirados, e aqui, como é o nome daquela cidade que eles construíram lá, a mais rica do mundo lá? Catar. Dubai. E, gente fina. Fui buscar na China. Gente fina. Só apertar no meio. Aperta no meio aqui e fica segurando. Tá. Tá? Vocês gostam mais do vermelhinho, né? Colorado, tudo. Então nós temos ali Israel. Para vocês saberem mais ou menos, se localizar, porque nós temos os turcos, a Síria, o Iraque, a Jordânia, a Arábia, o Egito, o Irã, são tudo países que são formados de uma etnia árabe, muçulmana, contrários a Israel. E Israel, embora seja um pontinho pequenininho, é um país muito forte e o umbigo do mundo. Por que é o umbigo do mundo? Porque tudo vai acontecer de acordo com Israel. Jesus Cristo vai voltar, o Armagedon vai acontecer lá em Jerusalém, e o fim do mundo vai ser motivado por isso. O tigre amarelo, ou o cavalo amarelo no Apocalipse, que é a China, começa agora a se desenvolver. Eles vão bater tudo contra Israel. E aí Israel, no finalzinho, antes do fim do mundo, Jesus Cristo vai dar um jeito de liberar Israel. Então é interessante que, embora seja um país tão pequeno, é um dos maiores países, um dos países que tem mais prêmio Nobel do mundo inteiro. E é um país muito bem armado belicamente. Vocês vão ver quando nós falarmos da Guerra dos 6 Dias. E é um país que tem as melhores vacinas, as melhores universidades, os melhores remédios, os melhores de tudo estão lá em Israel. E também desse paiseco pequenininho no mapa que vocês estão vendo, e vocês estão vendo só essa parte do globo, esse paiseco mandou todos os judeus para toda parte do mundo. E judeu, vocês sabem, são pessoas que têm dinheiro. Não tem dúvida, se é judeu, está bem de finanças. Por quê? Porque é da cultura deles trabalhar nas áreas de finanças. Eu disse que o Egito, Abraão, vocês estão assistindo a novela do SBT, da Record, né? Saiu daqui de Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, né? E subiu até em cima, foi para o Egito, e quando ele voltou, aqui já tinha Isaac e já tinha Jacó. Jacó sonhou com uma rota comercial que tinha aqui, e em questão de 14, 18 dias estariam na Terra Prometida. Mas como eles começaram, já no primeiro dia começaram a reclamar de falta de pepino, falta de água, falta de não sei o quê, falta de comida, falta de não sei o quê, reclamar de Deus, Deus botou eles 40 anos no deserto, dando voltas para chegar. E é interessante que o povo de Israel, em vez de se estabelecer no lado israelense do Rio Jordão, eles se estabeleceram no lado palestino. Isso é uma coisa interessante, porque depois de se estabelecer aqui, ele teve que conquistar todas essas terras dos filisteus, dos amoreus, dos fariseus,
de todos esses povos que ali estavam. Talvez Deus tenha dito, olha, não vão direto, porque senão vocês vão se ferrar. Fazem toda essa volta, andam esses 40 anos, e depois vocês vão conquistar a terra prometida. Duas vezes pagar prenda. O que aconteceu de extraordinário nessa marcha de 1 milhão de pessoas, até eles chegarem mais ou menos aqui, essa marcha chamada Êxodo? O que aconteceu de extraordinário nessa marcha? Lembra de alguma coisa? Só lembra da palavra Êxodo. Tem alguém que socorre ela, senão vai ter que pagar uma prenda. Os 10 mandamentos, sim, lá embaixo no Sinai, no Monte Sinai, eles receberam os 10 mandamentos. Isso é uma coisa interessante, mas também é interessante que comeram carne, comeram maná, farinha, né? A água saltou da rocha, bateu na pedra e saltou a água. As roupas não se estragaram. 40 anos. Isso podia acontecer nos dias de hoje mesmo. Mas é interessante esse fato. A minha esposa, ela tem o mesmo corpo que quando ela casou, 40 anos atrás. Então ela tem roupa da época que ainda tem roupa da época que casou. E tudo serve nela. Não interessa, ela não trocou o manequim, né? Então é interessante uma roupa que está bem fora de moda e ela ainda pode usar, não tem problema, de vez em quando a moda retorna, daí ela pode usar de novo, né? Então, mas nesse caso, o povo andava no deserto e não tinha banheiro, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nada disso. A pé, sem banheiro. Eu não ia viver nem uma semana, porque sem banheiro eu ia ficar sentido e não ia me aguentar. Mas é assim que aconteceu. Logo depois de conquistar, então, a terra prometida, Israel, os 12 filhos de Jacó, Jacó teve um novo nome passado para Israel, teve 12 filhos, e ele teve então 12 tribos que foram distribuídas dessa forma. A tribo mais importante era a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém, e se tornou então a referência do povo de Israel, dentro dessas 12 tribos. A Síria, saindo agora do Egito, a Síria era um povo que tinha o codinome de arameu, a língua era aramaico, e essa língua é importante por quê? Porque tem partes da Bíblia que foram escritos nos originais, não em hebraico, não na língua dos hebreus, mas na língua dos arameus. E é por isso que Isaac e Jacó são aramaicas, as esposas de Isaac e Jacó são aramaicas, e por isso lá em Deuteronômio 25, o escriba declara: arameu pobre foi meu pai, mas Deus me sustentou e agora estou dando dízimo, porque agora eu tenho dinheiro. Mas é interessante essa declaração de arameu. Isso vem da Síria. A Síria é um país que está acima de Damasco. Os assírios, Síria é uma coisa, assírios são outros povos. Eles dominavam a Babilônia, e a relevância dos assírios em dominar Israel, eles trouxeram os babilônicos para povoar Samaria, e daí os samaritanos eram odiados por Israel até os tempos de Jesus. Lembra da mulher do poço? Eles queriam subir, e aí os discípulos, vamos fazer uma volta para lá em Samaria. Jesus tinha o propósito de evangelizar aquela mulher
que tinha um monte de marido e que precisava conhecer a água viva. E aí, então, ele tinha que passar pelos samaritanos. E os samaritanos não são nada mais do que babilônicos que foram trazidos pelos assírios para povoar a Samaria. Então, na verdade, os samaritanos eram a mistura das mulheres remanescentes e os pobres remanescentes que não foram levados para cativeiro e que foram misturados, então, pobres e mulheres misturados ainda com os homens babilônicos. Então, imagina a miscigenação e a raiva dos israelitas em passar por Samaria. Babilônia logo se tornou a potência mundial, tomou conta da Síria, e aí derrotou Israel, e o que ela fez? Levou o seu povo cativeiro. Entre os cativos, tinha um cara que era bastante conhecido, que era Daniel e seus amigos. Aconteceu alguma coisa especial com Daniel. O senhor sabe, seu Ferrari, o que aconteceu com Daniel e seus amigos? Não. Tem alguém que sabe e pode contar para ele? Eles foram colocados na fornalha de fogo. Por que eles foram colocados na fornalha, Cida? Eles negaram Deus, Nabucodonosor. O Deus de Nabucodonosor, o chefe da Babilônia, e era o Deus Dagon, e eles tinham que fazer uma reverência à estátua do Nabucodonosor e orar em direção ao Nabucodonosor. E Daniel fazia o quê? Entrava no seu quarto, abria a janela do lado de Israel e 3 vezes por dia ele orava. E aí os caras que estavam contrários a Daniel, sempre tem aquele do contra, né? Depuraram Daniel e ele foi para fornalha para ser queimado. Só que foi Daniel, Mesaque e Sadraque que foram colocados na fornalha, 3. E a Bíblia diz que quando eles foram colocados, a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os caras que jogaram eles para dentro se queimaram e morreram. De tão quente a fornalha. É assim quando a gente faz churrasco de vez em quando, né? A gente chega perto do espeto, vai pegar o espeto, não dá, por causa que o espeto não está sendo assado, mas a churrasqueira é tão quente, a irradiação do calor é tão quente, que o espeto tem que ser pegado com a luva dele, de cozinha. Né? Então, nesse caso, aconteceu isso. Os caras que botaram eles lá dentro morreram queimados. Só que quando eles olharam para dentro, tinha 4 pessoas lá dentro. Ou seja, o Espírito Santo, a entidade divina estava lá protegendo eles. Como a gente não sabe, porque não existe ainda no nosso mundo uma roupa térmica que possa aguentar uma fornalha daquela. Então, modernamente, a gente poderia pensar, bom, tem uma roupa de amianto, mas não existe nada que tenha a capacidade de aguentar o fogo que estava lá dentro. Daniel também foi colocado na cova dos leões. E o povo que estava lá, cativeiro, ele chorava muito nos rios da Babilônia. Por quê? Porque tinha saudade. Logo depois da Babilônia, vieram os persas, que subjugaram os medos, então Média e Pérsia, e tornaram-se potência mundial, mas eles eram, ao contrário dos outros povos, eles eram muito benignos com os conquistados. Então os líderes eram bem amigáveis com quem eles conquistavam, permitiam certas coisas, tanto é que permitiram que alguns nobres pudessem entrar na corte. Líderes persas que são mencionados na Bíblia como filhos de Deus são Dario e Ciro. E é nessa época que Esdras e Neemias são autorizados a retornar no cativeiro da Babilônia, certo? Porque os persas tomaram a Babilônia e eles liberaram então
Esdras e Neemias para voltar do cativeiro para refazer o templo e a cidade e os muros de Jerusalém. Depois nós entramos na era grega, Esparta, Atenas, Alexandre o Grande, a conquista do grande domínio grego. Isso fez com que a língua fosse unificada, o que fez muita importância na disseminação do cristianismo, porque se você falasse alemão, você falasse japonês, você falasse grego, você falasse chinês, a nossa aula hoje estava ralada, porque nós estamos nos entendendo, porque nós todos estamos falando a mesma língua. Mas essa língua grega, ela foi unificada, e é a língua na qual foi escritos os escritos do Novo Testamento, no grego. Nessa época apareceram os filósofos, os famosos filósofos que nós estudávamos no colégio. E apareceu uma tal de... Sabe o que é isso? Septuaginta? O que é isso? É uma tradução da Bíblia, né? É, a tradução original da Bíblia feita por Alexandre o Grande em Alexandria, a cidade dele. Em Alexandria teve a maior biblioteca que existiu no mundo, nem a de Nova York é tão grande, e Alexandre o Grande mandou copistas construírem a Bíblia e unificarem a Bíblia, e essa Bíblia que saiu do hebraico, do aramaico e do grego, se tornou a Septuaginta, que é a Bíblia traduzida originalmente. Essa Bíblia dá origem para muitas traduções. Não são, por exemplo, a tradução batista do Antônio Vieira, não é a tradução que foi traduzida da Septuaginta, mas a Igreja Católica tem as suas Bíblias traduzidas da Septuaginta. Alexandria é o nome da cidade de Alexandre, onde é que tudo isso aconteceu e onde a Grécia e o grego e os filósofos e os artistas que faziam estátuas se desenvolveram. Quando a Grécia sumiu, Roma se tornou o império do mundo, e os imperadores não eram benignos, eles eram tiranos, toleraram os cristãos somente até 70 depois de Cristo, quando foi destruído o templo, e os judeus foram perseguidos e crucificados e estigmatizados. Então eles destruíram o templo e promoveram a fuga dos cristãos para todo mundo. O que ficou importante, por quê? Porque senão o cristianismo tinha ficado preso lá em Israel. Jesus iniciou seu ministério ali em Israel. Como eles foram mandados para toda parte do mundo, os judeus foram para toda parte do mundo, os cristãos foram para toda parte do mundo. E agora nós entramos na nossa matéria. Essa é a nossa matéria. Nossa matéria é cidades de geografia. Aquilo foi só um preâmbulo. O pastor Daniel vai dar matéria para vocês. Eu só trouxe para vocês terem uma ideia de como é que nós andamos. Depois de todas essas andanças, nós temos então o país Israel e as cidades. Nós temos uma cidade chamada Tiro, que é perto do Monte Carmelo, e Jesus esteve ali com a mulher que tinha uma filha endemoniada. Ela tinha a filha endemoniada e ela veio pedir para Jesus: olha, liberta minha filha. E ele disse: olha, o pão é para os filhos, não são para os cachorros. A mulher, em vez de recolher as armas de guerra, disse: ah, mas o senhor sabe que os cachorros também lambem os farelos que caem no pão, caem na mesa? E Jesus se agradou daquela frase
de que ela só queria as migalhas, só queria um farelinho. Daí Jesus disse para ela: mulher, vai, a tua fé curou tua filha. E naquele momento a filha foi liberta pelo demônio. Em Sidom, um outro porto fenício acima de Tiro, foi um lugar onde Paulo tinha muitos amigos. Nas viagens ele passava por Sidom. Jope era um porto onde Pedro pregou para Cornélios e disse: Deus não faz acepção de pessoas. Nessa cidade veio essa frase: Deus não faz acepção de pessoas. Não escolhe só os alemãos, nem só os de cor, nem os chineses, nem os índios vermelhos. Ele não faz acepção. Deus aceita qualquer um: católico, budista, batista, ameríndio, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que com fé chegarem, e essa frase foi dita em Jope. Asdod, ou Azoto, é onde a arca foi roubada, em 1 Samuel 5. Essa cidade, a arca da aliança estava lá e os caras roubaram a arca e levaram para botar no templo de Dagon. Só que daí Deus começou a dar umas úlceras nos caras e os caras mandaram a arca de volta. E o povo de Israel foi buscar. Nesse fato, tem um fato interessante quando eles vão buscar a arca, que os caras que estavam carregando a arca estavam cuidando da arca em cima de uma carroça. E lá no buraco, porque as estradas não eram de asfalto, um boi falseou e a arca ia cair. E um dos que estavam carregando meteu a mão na arca, para proteger a arca, para salvar a arca. E mesmo assim ele morreu na hora, instantaneamente. Isso foi lá em Azoto ou Asdod. Por que Deus permitiu que o cara morresse? Para que todos soubessem que a arca é intocável, a arca é santa. Se Deus quisesse, Ele permitiu que ela caia no chão e não acontecia nada. Se Deus quisesse, Ele equilibrava a carrocinha de novo e a arca não caía. Mas o cara não podia meter a mão porque sabia que a arca era santa. Em Gaza, que é um porto, Sansão foi buscar uma mulher, uma prostituta, para casar com ele. E Felipe evangelizou o eunuco. Lembram da história de Felipe evangelizando o eunuco? Felipe botou o conjunto de treino, de corrida, de abrigo, tênis, deve ter sido Nike, né? E ele saiu correndo do lado da carroça do eunuco, da rainha de Candace, e perguntou: escuta, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí Felipe pegou e sentou na carroça, explicou o evangelho para ele, o plano da salvação, e o eunuco viu o ribeiro de água e disse: olha, Felipe, aí tem água, por que eu não posso ser batizado? E Felipe disse: não pode ser batizado agora. Você só tem que fazer uma coisa: crer no Senhor Jesus Cristo. E desceram as águas e ele foi batizado. E isso aconteceu em Gaza. Damasco é a cidade que Paulo ia indo quando ele se converteu. Caiu, ficou cego, e Jesus disse para Saulo, na época: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele ficou cego, foi para a casa de Ananias. Hebron é a cidade onde os túmulos dos patriarcas foram colocados, porque naquela época ainda não existia Israel, ainda não existia Jerusalém, não existia uma circunscrição de civilização hebraica. Então eles tinham que enterrar os patriarcas em algum lugar.
Belém é uma cidade que todo mundo conhece porque é o nascimento de Jesus. Jerusalém mais ainda, porque ela vem desde Abraão. Em Abraão ele era denominado Jabús. Davi, o rei, tornou ela capital do Reino Unido, e Salomão construiu nela o templo, o segundo templo, que é o templo de Salomão. Ele construiu esse templo em cima da pedra onde ia ser feito o sacrifício do filho de Abraão, Isaac. E depois, mais tarde, os muçulmanos atacaram Jerusalém, destruíram o templo. Os romanos em 70 destruíram o templo e os muçulmanos atacaram Jerusalém e construíram em cima um templo muçulmano que hoje é a cúpula do templo muçulmano, que está nas figuras postais de Israel. Vocês vão dar uma olhada daqui a pouco nessa postal. Jericó é a cidade onde Bartimeu, o cego, gritou para Jesus: eu quero ser curado, eu quero ser curado. Ele disse: cala a boca, fica quieto. E ele cada vez gritava mais, e Jesus curou ele, ficou vendo de novo. E Jesus disse então aquela famosa frase: a tua fé te salvou. Nós devíamos aprender muito com Bartimeu, porque de vez em quando a gente está no mato sem cachorro e a gente não exercita a nossa fé. Daí nós temos lá Tiro, lá em cima nós temos Sidom, daí nós temos Jope, Azoto, Gaza, Berseba, Hebron, Belém, Jerusalém, Emaús, dos discípulos logo depois da morte de Jesus, Jericó. Interessante notar que daqui de Jerusalém descia-se para Jericó. Por quê? Porque Jericó estava no vale do Jordão e Jerusalém está em cima da colina. Então, descendo para Jericó, quando a gente lê na Bíblia o texto, a gente não sabe por que eles desciam para Jericó. Desciam porque realmente é do morro para baixo, eles desciam. Vocês sabem aqui esse Qumran, as margens do Rio Morto, do Mar Morto. Essa cidade é importante porque ali foram achados o maior número de originais existentes, pergaminhos originais existentes da Bíblia até o dia de hoje. São coisas bem modernas, bem antigas, encontradas bem modernamente. E daí nós temos Nazaré, nós temos Cafarnaum aqui na margem do Mar da Galileia, Cafarnaum onde Jesus mais morou com Maria e Marta. Então, cidades de Israel, o que nós temos para vocês é isso. Rios, lagos e mares. Rio Jordão. Todo mundo sabe que o Rio Jordão forma aquele Vale do Jordão, forma os dois lagos, e foi nesse rio que Jesus foi batizado. Rio Quisson. Rio Quisson é o rio onde Débora, a única mulher juíza da Bíblia, estava fazendo retiro quando ela foi convocada para ser juíza. Querite é o rio onde Elias se escondeu na caverna por 4 anos e foi alimentado por corvos. E depois ele saiu dali e foi até o monte e brigou com os 400 profetas de Baal. O rio Jaboque é famoso também na Bíblia por causa de Jacó. Jacó, em Betel, lutou com o anjo durante a madrugada e o anjo disse: olha, está chegando o dia, eu tenho que ir embora. E Jacó disse: não vou te largar sem que tu me abençoe. Então foi nesse vale do Jaboque, vale do rio Jaboque, que Jacó lutou.
É interessante Jacó lutar com o anjo e não largar sem que ele largasse a bênção. De vez em quando a gente larga Jesus, o Espírito Santo, a nossa fé, sem receber a bênção, porque a gente desiste. Jacó não desistiu. Jacó lutou, e o anjo teve que bater nele para poder se liberar, porque estava amanhecendo. Lagos, o Genezaré, onde a pesca maravilhosa aconteceu, onde Jesus acalma a tempestade, mares, Mar Morto, Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Se vocês prestarem atenção naquele mapa, Mar Mediterrâneo é o mar de cima, em cima de Israel. O Mar Morto é aquele abaixo do nível do mar, vocês já vão ver um perfil altimétrico de Israel. Mar Morto é aquele que é o mar salgado, aquele mar que não precisa aprender a nadar para ficar sem se afundar. Ele tem uma concentração muito grande. É o mar que, morto é o mar que está nas profecias do Apocalipse, porque ele vai ser restaurado, ele vai ter como é o nome desse canal que fizeram aqui no Nordeste, tirando a água de São Francisco? Um canal, uma adutora, como é o nome daquela adutora? Tiraram a água de São Francisco aqui e levaram para o Nordeste. Um negócio que o Lula inventou, que o Bolsonaro agora está terminando. Mas eles também estão fazendo um canal desses lá no Mar Morto para tirar a água do mar, que é mais alto que o Mar Morto, que o Mar Morto é 400 metros abaixo do nível do mar, e vai entrar água do mar, e a água do mar vai tornar essa água do Mar Morto menos salgada, e os peixes vão começar a viver de novo. Existe uma profecia na Bíblia a respeito disso, e já estão fazendo esse canal para que isso aconteça. O Mar Vermelho é aquele mar que nós vimos no primeiro slide, que divide o Egito de Israel. Mediterrâneo é o mar acima. Quando aparecer de novo uma figura, aí nós temos então o mar da Galileia, onde é que houve tempestade, onde é que houve a pesca maravilhosa, o Mar Morto, e aqui o Mar Vermelho, e acima nós temos o Mediterrâneo. Então, dá a impressão, quando a gente ouve falar de Israel, que tudo é deserto, uma porcaria lá, tudo é uma areia só. Isso aqui é uma figura tirada do Google, que é a volta do Mar da Galileia. Esse é o Mar da Galileia que está em volta, e se vocês dão uma olhadinha, tudo é irrigado, tudo é verde, tudo é plantação, árvores frutíferas e verduras e alimentação. Isso aqui parece ser milho verde, né? Pela altura da cultura, né? Então a gente vê que isso é uma área muito próspera. E Israel todo, a não ser nos assentamentos da Cisjordânia. Tem alguém aqui dentro da sala que está doce, você não chegando. Mas estão morrendo. O relevo altimétrico que eu falei para vocês, numa seção leste e oeste, nós temos leste e temos oeste no mar Mediterrâneo, nós vamos ver que nós temos montanhas em Israel, e aqui nós temos Jerusalém, Belém e Jerusalém, e aqui embaixo Jericó, do lado do Mar Morto, abaixo do nível do mar, Qumran abaixo do nível do mar. E o mar salgado, o Mar Morto, ele está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é possível fazer uma adutora, um canal do mar, correndo esses poucos quilômetros e entrando no Mar Morto e alimentando o Mar Morto e se tornando então um mar viscoso. Aqui nós temos de novo uma seção norte e sul. Nós vamos ver que de norte a sul, no mapa, o território israelense é mais ou menos plano, e
que nós temos um monte muito alto, com 2.800 metros, e esse monte é o Monte Hermon, e na parte de cima desse monte, 2.800 metros, existem névoas perpetuamente. Então, por isso ele é chamado também o Monte da Barba Branca. Por quê? Porque sempre tem neve, sempre está correndo água pelo monte, alimentando o Rio Jordão, o vale do Rio Jordão, e morrendo no Mar Morto. E no Mar Morto só entra água do Rio Jordão, mas não sai. Montes, nós temos montes para vocês tomarem nota, é o Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, o Jardim de Oração, o Monte Hermon, que é o mais alto da neve, o Monte de Golã, que é as montanhas de Golã, que foi capturado na guerra de 6 dias entre Israel e os seus inimigos, o Monte Carmelo, onde Elias brigou com os 400 de Baal, o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração de Jesus, os discípulos, Monte Ebal, no qual se pronunciava bênçãos, e o Monte Gerizim, onde se pronunciavam as maldições. Fez produção meu amigo, então eu vou pronunciar alguma coisa lá no Monte Ebal para vocês, tá? Eu vou pronunciar bênção, só bênção. Se vocês fossem meus inimigos, eu teria que subir lá no Monte Gerizim para colocar minhas impregnações, minhas maldições sobre vocês. Isso funciona? Não sei, mas a Bíblia diz que funcionava. Né? Sinai é o monte onde as tábuas da lei foram impressas. Vales, nós temos o Vale do Sarão, entre o Carmelo e Jope, é o Vale das Rosas de Sarão. Aijalon é o vale onde é que o sol parou, os israelitas tocarem a guerra deles e vencer. E o Vale de Escol é o vale dos 12 espias que voltaram com um cacho de uva grande. 2 homens tinham que trazer um cacho de uva. Esse é o Vale de Escol. Desertos são desertos. Tem o deserto de Sinai, o deserto de Sínios e o deserto de Zim. Então, Israel é isso. Teríamos que ainda comentar alguma coisa sobre as 3 viagens de Paulo. Isso faz parte da nossa lição de hoje, as 3 viagens de Paulo. Mas eu vou perguntar para... Toma aí, como é o nome dele? Jefferson. Quantas viagens Paulo fez? 3. Missionário 3, né? E a 4ª viagem ele fez da onde para onde? 4ª viagem missionária de Paulo. De Jerusalém para Roma, onde ele morreu. Não se chama viagem missionária porque ele não tinha o cunho de visitar igrejas formadas que nem ele fez nas 3 primeiras viagens. Mas durante toda a viagem, se vocês lerem a 4ª viagem, ou a viagem de Paulo de Jerusalém a Roma, onde ele foi morto, ele levava em cada viagem missionária? eram viagens que, vocês vão ver o mapa. A primeira viagem, olha aqui, ó, nós temos saindo da Antioquia, e é interessante, ele não sai de Jerusalém, do templo e tudo mais, ele já sai lá de cima, faz a volta lá em cima, volta em Antioquia. São viagens que levam meses, porque eram feitos a camelo, eram feitos a barco, e barco sem motor, era barco a vela. Vocês vão ver que na 3ª viagem, na 4ª viagem, aqui nós temos a terceira viagem de Paulo. Ele sai daqui debaixo
da Antioquia, faz a volta, vai até a Grécia, Corinto, faz a volta e chega em Jerusalém. Por que ele chegou em Jerusalém? Porque houve aquela controvérsia da circuncisão, ou seja, o primeiro concílio ecumênico da religião cristã que aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, ele pegou esse indisposto com os judeus e ele foi preso e daí foi levado para Roma, para em Roma ser sacrificado. Mas até em Roma ele pregava. Ele ficou 2 anos pregando na casa dele em Roma. O resumo da primeira viagem, isso vocês não têm no livro de vocês, mas vocês têm em qualquer Bíblia, é Atos 13, do primeiro versículo até 14, versículo 28, nós temos. No capítulo 13 de Atos, nessa primeira viagem, missão para judeus, missão para gentios, missão para judeus, missão para gentios, missão para judeus e missão para gentios. Paulo tinha no seu conceito missionário não pregar apenas para batistas. Ele tinha no seu conceito missionário qualquer um que aparecesse, não interessava quem, se quisesse a salvação, ele pregava a salvação para aquele. Chamavam então esses povos que não eram judeus, gentios. Mas Paulo não desprezou os judeus, quer dizer, ele não pregou apenas para gentios, embora muitos teólogos dizem que Paulo era o pregador dos gentios. Não é verdade, ele pregava para judeus e pregava para gentios, pregava para judeus, pregava para gentios, pregava para judeus, pregava para gentios. Não adianta eu querer vir aqui numa aula de 15 minutos, 20 minutos, querer dizer para vocês, ó, vamos abrir a Bíblia e vamos ler esses textos. Isso vocês têm que, em casa, por vontade própria, abrir o texto em Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, que é o resumo da primeira viagem. O resumo da segunda viagem. Na segunda viagem, Paulo, acompanhado por Silas, voltou a Ásia Menor por terra, atravessou a Síria, Sicília, passando por Derbe, Lista, onde se juntou a Timóteo, e Icônio ele ia a Antioquia na Pisídia, e em seguida evangelizou a Frígia, que é a Galácia do Norte, onde ele adoeceu e daí teve que voltar. Na terceira viagem missionária, Paulo atingiu a Antioquia, Síria, Galácia, Galácia através da Frígia e Éfeso, Éfeso através da Macedônia e Corinto, Corinto através da Macedônia e Troade, Troade por mar até Mileto, e Mileto através de Rhodes, e Patara e Tiro através de Cesareia, e daí ele voltou para Jerusalém para o concílio. No final da terceira viagem de Paulo volta de Cesareia, ele volta para Jerusalém para participar do concílio sobre a circuncisão, o primeiro concílio ecumênico da religião cristã. Quarta viagem não pode ser considerada mais uma viagem missionária, mas sim uma viagem que Paulo realizou a Roma como prisioneiro, por isso não falo em quarta viagem missionária. Em Jerusalém, depois da amotinação no templo, os romanos tiveram de prender ele, visando desse modo que ele fosse linchado pela população. Apresentando-se mais tarde ao Sinédrio, nessa mesma noite, Jesus Cristo apareceu para Paulo, anunciando sua ida para Roma, onde ele daria provas do Mestre aos romanos, e então eles enviaram ele para Cesareia, para ele se livrar dos amotinados, onde ele apresentou ao governador Félix, romano. Ele se apresentou ao governador, ele fez uma defesa brilhante do seu caso diante do governador, e o governador disse para ele, não vejo nada de ruim nesse cara. Foi na cadeia, mas não
E aí ele ficou lá 2 anos, e aí nesse meio tempo Félix morreu, entrou Festo, e Festo acabou por propor para Paulo a viagem para Roma, para lá ser julgado. Então, antes de partir, com Lucas e Aristarco para Roma, ele falou com o neto de Herodes, Agripa II, e em virtude de uma tempestade tiveram que desembarcar em Malta, onde permaneceram algum tempo ali, as cobras ficaram Paulo, eles acharam que Paulo era santo, porque as cobras não faziam mal. Vocês têm que ler a 4ª viagem para ter todos esses detalhes. Daqui eles foram para Siracusa e Régio, chegando finalmente em Roma, e em Roma, Paulo permaneceu 2 anos e falou aos judeus. Foi nessa altura que ele escreveu as cartas de Colossenses, Efésios, Filemão, Filipenses, e após terminada essa missão, Paulo foi liberto e ficou mais 2 anos pregando o Evangelho lá em Roma. Então, eu acho, minha opinião particular, que essa é a 4ª viagem missionária, porque ele não deixou de fazer missões nessa 4ª viagem, embora os teólogos todos confirmam que a 4ª viagem é a viagem da morte dele, a viagem para Roma para ele morrer. E eu acho que é a 4ª viagem. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação. E eu tenho ainda, antes do cafezinho, 15 minutos para responder alguma pergunta que seja de interesse de vocês nessas áreas, nesses slides e nessa matéria que nós comentamos. A matéria está toda dada. É tudo isso que nós tínhamos para hoje. Cidades, se vocês forem dar uma olhada no livro, vocês vão ver que tem na página 100, História e Geografia Bíblica. Pastor, só uma pergunta aí. Nessa 4ª viagem de Paulo ainda, depois que ele foi liberto, ele ficou 2 anos ainda fazendo um trabalho missionário. Aí ele foi preso novamente depois desses 2 anos? Depois de 2 anos, a morte dele foi natural ou foi morto? Não, ele foi morto por testemunhar o cristianismo. Não se sabe bem como ele foi morto. Não tem registro histórico, nem Flávio Joséfo, que era o historiador da época, não declara como Paulo, mas a igreja tem as suas conjunturas de como cada discípulo morreu. E Paulo também morreu crucificado. O mais interessante é esse slide. Esses fatos, será que eram feitos em diários? Como é que se construiu tudo isso? Como? E esses fatos todos que se juntou e está na Bíblia hoje? Isso tudo deveria ser escrito sobre inspiração divina ou haveria um diário de cada um que fazia essa coisa? Bom, não há dúvida que esse livro tem alguma coisa de divino. Certo? Por quê? Porque se nós fizéssemos o joguinho, lembra do telefone sem fio? Ela põe uma frase no ouvido dela, ela põe uma frase no ouvido dela, ela põe uma frase no ouvido dela. Quando chegar em mim, não é a mesma coisa que ela disse. Certo? No começo não existia papel nem caneta, nem papiro não existia. Então a tradução da Bíblia era de boca. Ela falava, o filho via, o neto ouvia, o bisneto via, traduzindo, porque como diziam os antigos, e a Bíblia foi, até que chegou Moisés,
e escreveu, botou no papiro, fez rascunho, sei lá o que, mas os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Moisés é o autor, segundo os teólogos, e ele já deixou isso mais ou menos organizado. Depois disso já veio um período mais melhorzinho de escrita, daí já tinha o hebraico e já tinha o papiro. Já tinha os pergaminhos, que eram um couro de cabrito, que os copistas copiavam com uma canetinha que raspava a letra em cima do couro. Então o couro era impresso. Mas de vez em quando, como lá a gente lê lá em Esdras, os papiros e a Bíblia e os livros sagrados eram esquecidos por anos, 60, 70 anos. Então, quando eles pegavam os pergaminhos, as letras já estavam tão desgastadas que eles raspavam todo o couro do cabrito e escreviam tudo de novo. Eu diria, tecnicamente, como homem, que pode ter havido falhas no meio, erros de escrita, erros de palavras, erros de intenção divina no texto bíblico, como homem. Mas como teólogo, eu tenho que dizer, a Bíblia foi inspirada, sem dúvida, porque senão 60 pessoas escrevendo sobre o mesmo texto não teriam a unicidade que a Bíblia tem. Não tem um texto na Bíblia que diga uma coisa diferente no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Não contradiz. Não há contradição nenhuma na Bíblia. E os livros que são escritos por teólogos que da época, como Macabeus, como os Segundo Elias, são livros deuterocanônicos ou apócrifos, eles contêm alguns versículos que contradizem o resto da Bíblia. Então a igreja, naquele primeiro concílio em Jerusalém, não considerou esses como livros sagrados. Por quê? Porque não eram escritos por apóstolos, nem por discípulos diretos de Jesus, nem Jesus usou esses livros para manifestar sua fé. Então, naquela época, a igreja fez uma seleção e declarou todos os outros bons livros de leitura, mas não canônicos. Então, nós temos lá Pastor de Hermas, nós temos o livro de Macabeus, nós temos o livro de Reis, que não é esse Reis que nós temos na Bíblia, nós temos o livro dos Juízes, que não é esse livro da Bíblia. São todos livros que relatam o mesmo período bíblico, mas que não foram aceitos porque eles têm uma coisinha. Então, por exemplo, Macabeus. Macabeus tem um versículo lá que diz que tem, para apagar os seus pecados, você tem que pescar um peixe, determinado peixe, em um determinado lugar, tirar o fel, o fígado e a bilis do peixe, queimar na fogueira, e quando a fumaça daquele fígado, daquela bilis, subir para o céu, teu pecado está perdoado. Isso está escrito em Macabeus. Mas isso contradiz o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então a igreja primitiva não aceitou esse livro como sendo livro sagrado. É um livro de boa leitura? Sim, que tem bons conselhos. É um livro que deve ser considerado? Sim, tem bons conselhos. Mas não é sagrado, não entrou no cano da Bíblia. E esse cano dos 66 livros sagrados foi fechado em 120 depois de Cristo, quando Deus fez aquele primeiro concílio lá em Jerusalém. Então, dizer que não tem erro na Bíblia, eu como homem não posso dizer que não, porque é quase impossível.
2000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, e aí vem um cara que faz a tradução da Septuaginta, pega uma Septuaginta em latim, não entende muito bem de latim, porque ele não é grego, né? E aí ele faz a tradução para o português. E aí tem uma palavra que não combina muito bem com o que Deus queria, mas o cara traduz com essa tradução. Hoje em dia, irmão, nós temos muitas traduções modernas que têm versículos que são apócrifos, que são bem contrários aos originais. Mas são Bíblias vendidas, e eu acho que tem o seu valor, porque o Espírito Santo pode pegar uma Bíblia com um versículo ou dois apócrifos e fazer uma pessoa que não conhece a salvação em Cristo Jesus se converter por causa daquela Bíblia. Com tradução errada? Sim, mas o Espírito Santo tem o poder. Entende? Então, eu acho que a Bíblia é um livro sagrado, ele é inspirado por Deus, não tem uma vírgula e nenhum tio que seja mais do que Deus quis, mas como homem eu fico na dúvida. Até porque vocês sabiam que o hebraico ele não tem vogais. Então como é que se escreve casa em hebraico? CS e dois taguetes. O A é um pontinho em cima, um tiozinho em cima do C e um pontinho em cima do S. Só que esses taguetes, esses pontinhos, essas vogais em hebraico, elas têm no português muita tradução. Casa, caso, sei lá, tantas palavras que podem ser traduzidas, porque o taguete ele não é que nem no português um A, ele é um tio. O tio pode ser A, E, I, O, U. Vai depender do contexto. Que Vai depender do contexto, vai depender da inspiração, vai depender do conflito e vai depender do tradutor. Entendeu? Mas eu acho que o que vai me dar mais certeza, para mim não, para quem escreveu, era o contexto do que estava sendo relatado, que palavra Por isso, no português ia ficar mais claro para nós. por isso que entendermos. existiam os mosteiros que faziam as traduções da Bíblia e que os caras passavam uma semana para traduzir uma palavra da Bíblia. Tem palavras no hebraico que tem 10 significados. 10 significados. O Paulo, meu primo, ele esteve na Guiné, na África, e ele ajudou na correção da tradução da Bíblia para a língua Suzu. E ele pegava um texto que ele achava que estava errado, botava na internet e consultava então toda uma gama de consultores que conheciam Suzu e que conheciam o inglês, e depois de meses de consulta e de argumentação, não tem que ser casa, não pode ser Kévia, não pode ser caso, tem que ser casa, porque o contexto é esse, porque a construção da frase é essa, porque a inferência é tal, tem que ser casa. Depois de muito tempo, ele dava o visto para aquela palavra ser casa, na tradução para a língua Suzu. E finalmente, depois de parece 4, 5 anos, eles conseguiram traduzir o Novo Testamento. Não sei ainda se já conseguiram traduzir todo o Velho Testamento em Suzu, mas é um caso complicado. Gaza continua sendo Gaza. Quando a gente ouve falar faixa de Gaza, A faixa de Gaza continua sendo a faixa de Gaza. Então, as cidades, claro, tomaram nomes, os rios, a maioria tomou nome de nomes modernos. Mas a localização é a mesma, o ponto geográfico é o mesmo.
Então, o mar da Galileia, onde Jesus pescou, onde teve a tempestade, continua sendo o mar da Galileia. Por quê? Porque era um mar muito conhecido, houve muitas manifestações naquele mar, então ele não trocou de nome. Mas tem muitas cidades que trocaram de nome. Jerusalém não trocou de nome, Belém não trocou de nome, mas tem muitas cidades que trocaram de nome, como Jope, que virou Haifa, que é o porto de exportação de Israel. Tem que matar essa colmeia aí. Tem mais algum daqueles Olha, uma coisa interessante, às vezes a própria Bíblia, ela já mostra o nome e a localização. Alguns nomes que nem foram mudados, né? NVI, já ouviu falar dessa tradução? Nova versão internacional, a nova versão internacional. Já Quando fala de Jope, ela coloca barrinha Haifa. Isso. Algumas versões, se você olhar na própria Bíblia, já vem traduzido. Né? Trouxe ela junto. Isso, é bom. Sempre que você Não for devia ter dito a estudar, palavra Haifa. sempre que você for estudar a parte geográfico-histórica, Sabe como é que isso é foi a importante. internet aqui? Você vai estudar sobre a região do Jardim do Éden, aonde fica? Alguém sabe onde fica? Essas são as minhas curiosidades. É isso que eu quero saber. Esse é o meu. Isso. Olha só, se você sempre a minha expectativa Então, para mas essa disciplina. a questão é que você precisa entender, ler alguns textos para saber a localização exata de algumas coisas. Mas não dá, não fala. Tá, mas a Bíblia ela é clara quando ela fala em regiões. Então vamos supor, o Jardim do Éden ficava próximo de que rio? Aí você vai saber, porque a Bíblia fala. E o Tigre, né? Tigre e o Eufrates. Entende? Então, se você pega na localização hoje do rio Tigre e Eufrates, que existe, você vai saber que fica aproximadamente naquela região. Tá? Quando você pega Sodoma e Gomorra, tá? A Bíblia diz que sumiu do mapa Sodoma e Gomorra. Mas aonde ficava? Então, você pega alguns rios, algumas regiões, alguns povos, e aí você vai vendo as Mar Morto, você vai ver a localização próxima de onde estava aquela região. Tá? Dá uma olhada ali naquele mapa. Esse mapa é da Wikipédia, tá? Israel moderno. Então nós temos aqui Gaza, que é a faixa de Gaza, tem Berseba, que é uma palavra que tem na Bíblia, Jerusalém, Ramala, Nazaré, mas Jope não está lá. Qual é o nome que está em Jope? Haifa. Abraão e o Êxodo voltou, eles voltaram aqui nessa faixa aqui, e depois eles tomaram conta dessa faixa aqui. A conquista da terra de Canaã se dá nessa faixa aqui. Arameus é de onde vem Ur da Caldeia, Mesopotâmia é aqui, de onde veio Abraão. Abraão veio daqui dos arameus, desceu e foi para o Egito. Sabe por que a gente tem muita dificuldade nisso? Sabe por quê? Eu não consigo nem me localizar aqui, mas. Isso. Sabe por quê? Por um dos detalhes bem interessantes. Nós não gostamos de uma coisa que é cultural. Tá? É cultural. A cultura judaica é importantíssima. Não tem como não ter isso. É essencial na vida deles. O quê? Tem uma coisa que é essencial na vida deles. Não, genealogia. Por quê? Quando você fala de genealogia para o judeu, ele te conta toda a história dos povos, das localidades, das regiões, de tudo. E nós não temos isso. Você lê a genealogia na Bíblia? Não, Por quê? eu não me interesso. Eu leio, mas eu A não genealogia vai quero. mostrar a região. Eu me Fulano de tal, vai dizer assim, ó, fulano nasceu em tal ano, tal lugar, e foi parente de tal ciclano que morou em tal ano, em tal lugar, tem tantos anos. São tantos nomes, Mas como que que a gente é? acaba fazendo confusão. Agora você fala Isso um cada nome, vez. um nome de lá, um nome
Ele é muito bem ajudado em Galáxia, não lembro mais. Os nossos filhos não querem saber mais de geografia, essas coisas. Não, é. E a Eles não história querem sabe? saber de quem. Por isso que o pastor está falando sobre. O pastor está falando sobre o quê? História. Não tem como tirar geografia dentro da história. Não tem como Lembra que separar. eu falei da Guerra dos 6 Dias? Quem é que sabe o que é a Guerra dos 6 Dias? Ninguém vai saber. Assim, você fala fora as coisas. Guerra dos 6 Mas ele Dias não entendeu nada. foi o seguinte: Israel, que era essa parte azulzinha aqui, ó, só essa parte, isso aqui é a Cisjordânia. Lá em cima nós temos uma parte dos sírios, aqui nós temos a faixa de Gaza, aqui nós temos os árabes, aqui nós temos o Irã, o Iraque, a Jordânia. Lá em cima nós temos o Líbano, que ficou neutro. Todos esses países árabes inventaram de atacar Israel. E em 6 dias Israel tomou conta, liquidou com os árabes ao redor e tomou conta da faixa de Gaza, ficou para ela, tomou conta da Cisjordânia e ficou para Israel. E tomou conta de Jerusalém, que fica aqui, que não era de Israel, mas agora está dentro do território de Israel. E agora eles estão brigando Por isso que eles estão. para tornar Jerusalém a capital Que eu acho de Israel. que, se eu não me engano, já consegui. Lembra? Não conseguiram ainda, só tem. Se eu não me engano, porque o que acontece? Não tem muitos países que apoiaram. É, mas eles O ganharam a a outra terra. ainda não apoiou. Porque a Bíblia diz que as Mas coisas vão começar. O Trump apoiou, É. o Bolsonaro apoiou Jerusalém como capital de Israel, embora Jerusalém esteja nessa terra tomada na Guerra dos 6 Dias. Quer dizer, é uma conquista moderna de 1946 e que agora está chegando no Apocalipse, por quê? Porque Jerusalém tem que ser capital de Israel para Jesus voltar. Para o povo voltar para sua Vou terra. voltar para lá. Porque a- Israel, dentro dessa terra, aqui ó, tá? Isso aqui era a terra palestina. Foi tomada na Guerra dos 6 Dias e agora os israelitas fazem os assentamentos e tem todas aquelas brigas de assentamento judaico dentro da Cisjordânia. Nós vamos chegar lá. E tem a própria briga do templo, aonde vai ser construído. É. Pastor, o senhor já foi para lá? Como? O senhor já foi para lá? Não. E não quero ir. Agora não tem mais Ah. Conhece esse? Jimmy Carter. E conhece esse? Esse é o quinto, né? Clinton. E conhece esse? Esse é o muro. Tá? Muro de divisão. Aqui é Israel. Não, lá do lado de lá é Israel, aqui é a Cisjordânia. Eles têm esse muro. Mesmo assim, do lado de cá, eles estão construindo as vilas. Nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Onde que fica a Síria? Né? Aí, Esse é o Mar da Galileia. Isso aí. Isaac. Aí- Ia sacrificar Isaac. Só que nesse filme diz que não é nesse lugar. Diz que é próximo. E a briga é ter milhares de A anos. briga aí. é sobre esse lugarzinho aqui. Já ouviu falar da Guerra Santa? Da Briga Santa, dessa Guerra Santa que tem lá, que eles dizem? É por causa disso aí. Tudo por causa disso. A gente pensa que Israel é porcaria, dá uma olhada nesse Israel é para o país mais rico do mundo. ver o que é uma situação diária de um país moderno. Isso aí é Israel. A gente pensa, Israel ainda está na época da Bíblia, da carroça, do Velho Testamento. O único povo que ele no mundo todo é o judeu. No mundo todo, eles estão no mundo todo. Olha esse É o único tipo de prédio aí. povos, né, do povo que está dividido no mundo todo. Isso aí é o mar Mediterrâneo. Isso é Porque as fotos que você olha é só. Haifa. Parece que é só deserto, né? Só areia. Só deserto, não é? Tá? A potência mundial de dinheiro. Tá? Aí está o templo
O templo de Salomão é isso aqui, ó. Está ali os muros da lamentação, ó, ali e ali, e aqui, isso aqui é o templo. Mas lá está o domo de um mar em cima do que era a fortaleza de Davi, que é onde é que está o domo do mar, né? O parlamento, a segurança, aí o Trump com o Netanyahu, aí os aviões que derrubaram os caças egípcios, eles tinham 30 e poucos contra 400 na guerra dos 6 dias. Só que eles estavam com os aviões tudo enterrados dentro de Casamar, Israel. E os árabes tinham tudo eles nos aeroportos. Israel levantou voo com os aviões deles, num dia foi lá e destruiu toda a força aérea dos árabes. Derrubou, acabou com a briga, porque matou todos os aviões no chão. E eles não tiveram perda nenhuma. E você olha, só Hitler matou 6 milhões de judeus. O slide que eu queria mostrar para vocês é esse aí. O povo permanece. Isso daí é um acampamento judaico dentro da Cisjordânia, terra conquistada na Guerra dos 6 Dias. Aqui tem um acampamento, lá tem outro, aqui eles estão preparando outro. E estão construindo e botando judeu, e vem judeu do Brasil e vem judeu da... Pastor, mas vocês falam como se a gente entendesse o que vocês estão falando. Eu não estou entendendo. Porque eu não consigo me localizar, eu não consigo entender nada do que teve na aula. Olha Porque só, é muito... informação. É muita informação. Mas olha, Vamos voltar. Gênesis. Como é o nome do primeiro homem? Adão e Eva. Sim, a gente Adão e Eva teve filhos e coisas, nós chegamos em Ur dos Caldeus, que está aí a Record passando a saga de Eu Ur acho que é dos porque eu não Caldeus. assisti, por isso que eu não estou entendendo. Hã? a novela? É? Não, mas você não vai entender muita coisa também, não. Conseguiu, depois de Adão e Eva, veio Noé, veio o dilúvio, tudo isso passou na novela, né? Não sei, eu não sei. Passou. Mas tem na Bíblia. Tá, e daí agora está na fase de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e Deus disse para ele: olha, sai da tua terra que eu vou te fazer um povo escolhido e você vai ser pai de muitas nações. E ele saiu dali dos arameus, ali de Ur dos Caldeus, passou por aqui, e foi para o Egito. Lá no Egito, ele teve que voltar, e daí ele já tinha Jacó e Esaú, já tinha Isaac, o filho de Jacó, e já tinha os 12 filhos de Jacó. E aí eles saem do Egito, no Êxodo, e vêm até a essa terra aqui, depois de 40 anos no deserto, eles ficam aqui, e daí Deus diz: bom, agora vocês vão passar o Jordão, vão conquistar a terra que mana leite e mel, que é tudo isso aqui, certo? Então isso aqui era o Israel original, todo ele. Sim. Mas daí começou reinado do sul, reinado do norte, reinado de Davi, reinado de Salomão, reinado de Jeroboão, reinado de Joacás, todos os reis de Israel. E aí começou a perder território para os palestinos, para os árabes, e esse pedacinho de terra eles perderam, certo? E esse pedacinho de terra no meio de Israel se chama Cisjordânia. Tá? Agora eles tomaram conta numa guerra em 1946, numa guerra que se chama Guerra de 6 Dias. Em 6 dias eles liquidaram com todos os países do Egito, Jordânia e todos os países aqui árabes ao redor que queriam liquidar com eles, e não puderam liquidar, embora fosse a grande maioria do exército, um exército muito mais poderoso, não conseguiram liquidar. Por quê? Porque Deus está comandando o povo de Israel e está a favor do povo de Israel. Então deu para
para os generais de Israel, a visão de pegar os aviões, botar a caça-mata, levantou voo e foram lá e destruíram os aeroportos de todos os árabes. E em 6 dias, lembra quantos anos ficou a Primeira Guerra Mundial? 3. Quantos anos ficou a Segunda Guerra Mundial? 5. Hoje. Então, os oponentes e reconquistam em cima esse pedaço. Nessa Cisjordânia, eles estão construindo aqueles acampamentos. Para que tudo isso aí fique em Israel, mas o importante não é a Cisjordânia. O importante o que é? Esse pontinho aqui que se chama Jerusalém. Que eles querem para eles, por quê? Quando os palestinos reconhecerem que Jerusalém é de Israel, a capital de Israel é dono de Israel, o que Israel vai fazer em primeiro lugar? Derrubar o dono do mar, a mesquita muçulmana que está lá. E derrubando a mesquita, no outro dia, o que tem em cima? Um templo para fazer sacrifício. Quando o templo for restabelecido, diz o livro de Apocalipse, Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo volta. Por que tem que ter o templo? Por que o templo tem que ser recolocado? Vamos voltar para aquele outro slide lá do templo. Voltei. Passei. Por que essa mesquita aí tem que cair e aqui tem que ser construído o templo? Porque Desculpa a minha ignorância, mas ali na mesquita, eu não sei o que é. Tipo assim, tá, eu entendi. Mesquita é uma igreja muçulmana. Exato, ali é o Alcorão, essas coisas? É onde ali, né? Tá, sim, tá, isso eu entendi. Mas o Alcorão é diferente da Bíblia. Em muitas partes é exatamente igual. Só que, Essa é a minha dúvida, entende? só que no Alcorão o profeta maior é quem? Maomé. Na Bíblia o profeta maior, não só profeta, mas salvador pessoal é Jesus. Então, para os judeus, a Bíblia se resume nos filhos de Abraão, Isaque, do qual descende todo o povo de Israel, todos os judeus, e Jesus o Salvador. Nos islâmicos, todos os árabes, todos os palestinos, todos os muçulmanos descendem do filho de Abraão com a serva, que o filho se chama Ismael. A serva egípcia de Abraão, Sara, disse: não, mas eu já estou velho, eu estou com quase 100 anos, eu não posso mais ter filho. Tu pega a minha empregada e faz um filhinho nela, e ela me dá o filhinho, e eu adoto o filhinho dela. E Deus não queria isso. Deus queria que Sara tivesse o filho. Mas Abraão Não esperaram, né? nessa boca aí foi eu, né? Abraão foi lá e fez o filho, que é Ismael. Desse filho Ismael vem todos os árabes, vem todos os muçulmanos, vem todos os E palestinos. nós viemos de Isaac. E os cristãos vêm de Isaac, os cristãos vêm de Cristo, os muçulmanos vêm de Maomé. Isso aí eu não entendi. Outra coisa que eu vou pedir para Não, vocês. é só uma questão de conhecimento e oportunidade. Outra coisa que eu vou pedir para vocês Não te fazerem, deram uma pitadinha de sala ainda. que é importante, e eu acho que vai ser essencial, vai ser uma lição de casa. Tá? Eu vou cobrar lá no grupo. Ler Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 15. A gente já não leu? Vocês leram Gênesis, capítulo 1 ao 15? Leram? Tá, e quais são as cidades, então, de Gênesis, capítulo 1 e capítulo até o capítulo 15? Tá? Porque aí vocês vão procurar lá em Gênesis 1, 15, as cidades que tem os Então, montes, as
vocês vão procurar, porque lá vai falar sobre todos os montes e as cidades de Abraão, os caldeus e da onde veio isso aí. Vai clarear alguma coisa. Por que esse domo do mar tem que ser destruído e tem que ser reconstruído esse templo que era o templo de Salomão? Porque nesse templo aqui, ó, tem uma porta chamada dourada, tá? Tem uma porta, eram 12 portas, tem uma porta que é chamada de dourada, que tem uma profecia lá em Ezequias, que o Senhor Jesus, para voltar no fim do mundo, no Apocalipse, ele tem que entrar por onde? Pela portinha chamada dourada. Certo? Então, para Jesus voltar, para terminar o mundo, para o Apocalipse acontecer, tem que entrar aonde? Na porta dourada. Na porta dourada. Mas aí tem que Mas se não tem- derrubar e construir o templo Mas para se ter a não porta tem, dourada. é isso, tem que aparecer essa Tem porta algumas dourada. coisas que estão acontecendo. Mas presta atenção aqui, ó, presta atenção. Isso é uma coisa que você não vai achar nos livros. Uhum. Essa porta dourada, ela existe e está ali naquele muro. Só que ela está fechada com pedra. Por quê? Porque um sheik chamado Suleiman III disse: Jesus não entra, eu sou muçulmano, eu não quero que ele entre. Disse Pois é, isso que eu ia não dizer, vai falar entrar. agora. Foi lá, Quase inteiro. pegou os pedreiros e fechou a porta dourada de pedra. Certo? O que mais ele fez? O cara era muito inteligente. Construiu na frente da porta dourada um cemitério. Por quê? Ninguém mexe. Porque Jesus não podia entrar, sendo santo, pelo cemitério, porque ele ia ser contaminado. Porque o judeu, se te encostar num morto, está contaminado por 24 horas. Então, se Jesus voltasse e entrasse pelo cemitério, estava para lá. Né? Não ia poder salvar a humanidade, não ia poder voltar no Armagedon, certo? Na segunda vida. Então, o que acontece? No momento que eles reconstruírem esse templo, tirar o domo do mar, isso tudo aqui é Jerusalém, tá? Tudo é Jerusalém. Quando tirarem esse domo do mar e reconstruírem esse templo, essa porta dourada, o que vai acontecer? Vai abrir. Vai abrir a porta dourada e vão tirar o cemitério da frente. E aí Jesus vai poder fazer o quê? Retornar. E aí nós temos a segunda volta de Cristo. Sim, mas isso os muçulmanos vão querer nunca, então. Como? Não vão querer nunca, então não vão devolver nunca. Mas essa é a guerra. Como é que você pega e tira um pão da boca do cachorro raivoso? Como é que tira o pão da boca Ela do levou uma cachorro? parte para o ligar, ele falou feliz. Joga um bicho no chão, Funciona. Aí você- para ver se ele não salta em cima do bicho. Ó, você quer ver uma coisinha? Sabe o que eles Do vão pastor Carlos? fazer? Deixa eu te dizer, a minha opinião é a seguinte: eles vão trocar aquela Cisjordânia toda aquela Cisjordânia, lembra aquele buraquinho marrom no meio de Israel lá, que eles conquistaram nos 6 dias? Eles vão trocar toda a Cisjordânia por Jerusalém. E os árabes vão pegar e vão aceitar essa troca. Deixa eu voltar lá naquele slide, só para você entender. Mas essa guerra já vem de muitos anos, né? De muito tempo. Desde Não, desde Abraão. Pois desde é, Abraão. vai acabar só quando Jesus voltar. Olha ali, ó. Então nós temos aquilo ali que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias. Só que isso é Palestina, Cisjordânia. Tá? Jordânia está aqui e a Cisjordânia do lado de cá do Rio Jordão. Então o que acontece? Nós temos essa Cisjordânia, que é um monstro território, e que Israel está construindo assentamentos que os árabes vão pegar e vão trocar todo esse território por Jerusalém. Só pela cidadezinha de Jerusalém. Israel vai trocar tudo isso aqui com construções que eles fizeram e tudo mais, com o povo assentado e tudo mais, vão trocar por Jerusalém, porque eles só interessa Jerusalém. E os palestinos vão aceitar esse bife todo, por quê? Porque
porque daí eles vão estar dentro de Israel. Eles não precisam lançar míssil, eles lançam morteiro. Daqui, ó, isso aqui é Israel e isso aqui vai ser palestino, muçulmanos. Eles vão trocar tudo isso aqui por Jerusalém e daí vão dizer, nós em 6 dias depois que nós tomar conta disso aqui, nós vamos lançar tanto míssil aqui em Israel, vamos destruir eles e vamos pegar Jerusalém de volta. Uma dicasinha. Jesus. E procura saber Quantas mulheres teve, quantos filhos teve? Jesus? É? Nenhuma, nenhum filho. Jesus não. Não, ele é filho de Deus, Deus. morreu na cruz, certo? Sim. Onde é que está o túmulo de Jesus? Ele Não existe, ressuscitou. ele ressuscitou. Mas Certo? eles dizem Tá que tem bom, lugar. agora nós vamos para Maomé. Quantas esposas teve Maomé? 12. 12. Teve pouca. 12. Salomão teve mais. Por isso que nós podem ter mais que uma mulher. Quantos filhos ele teve? 48. Onde é que está o túmulo de Maomé? Em Meca. Certo? Então, a diferença entre um ser. Mas na Bíblia na nossa Bíblia a gente vê isso. Não, isso está no Alcorão. Não, sim, só para saber a diferença. Não, a mas diferença eu está entre Bíblia e Alcorão. Sim. Agora, você, que já tem um pouquinho do sal cristão, me diz uma coisa: qual dos dois santos, qual dos dois salvador, qual dos dois profetas você vai escolher? Jesus, que fez o sacrifício na cruz por você, ou Maomé, que teve 12 mulheres, 48 filhos, e está enterrado E é um lá, homem normal como eu. morreu. O Semi era de quem? Jacó. Jacó era o quê? Judeu. Judeu, hebreu. Então os filhos são o quê? Hebreus. Hebreus. Mesmo ela sendo aramaica. É a mesma história que o pastor falou agora dos árabes pegando mulher brasileira Isso aí. e fazendo filho, vai sair filho o quê? Muçulmano. Muçulmano. E não brasileiro. Por isso que Diná não teve nenhuma tribo. Olha, meu irmão. Diná não teve Pastor, filho. deve ter Ela estudado, não tinha marido hebraico. Eu não dou uma lida em história. E daí, tipo assim, se uma senegalesa mulher casar com um brasileiro, Vai ser difícil. O filho é Se ela for brasileiro, muçulmana, mas como nós somos brasileiros, cristãos, bonzinho, o filho vai poder escolher a religião que quiser. Da Sim. mãe senegalesa islâmica ou do pai brasileiro cristão. Que pode ser católico, budista, Mas vai ser batista, difícil, não viu? sei o quê. Vai ser difícil uma mulher casar com um brasileiro. Tá? Normalmente é o contrário. Tá? Normalmente. Porque o que predomina é a cultura machista. Tá? E aí, Essa prima da minha mãe, que eles vieram embora para o Brasil. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão na internet, no celular, no computador de vocês e procuram lá Guerra dos 6 Dias. Vocês vão ficar apaixonados por Israel só por causa de Moshe Dayan. Moshe Dayan foi o general que comandou a Guerra dos 6 Dias para Israel. Vocês só olhando os números dos inimigos de Israel e o que Deus fez, o poder de Deus fez com Israel contra todos aqueles palestinos, e em 6 dias de guerra, vocês vão ficar apaixonados. o senhor deu a Então, segunda parte, né? Tá aqui. Eu fiz a segunda A segunda parte, né? A primeira parte vai ser mais para o Novo Testamento. Não é isso? Não. O que ele vai falar sobre as viagens de Paulo? Aí, ó, Não. tá naquele papel aí, Deixa eu ó. ver. Naquela primeira coisa tem os Na conteúdos. primeira parte são os Tem povos. os conteúdos aí. Ah, tá. A primeira parte foi as cidades, hidrografia, montes, planícies. e Esse tal. é meu. Isso. Aí ele vai falar agora sobre o mundo sírio e o mundo egípcio, o assírio e o Lembra mundo que eu dei uma babilônico, pincelada para vocês? o mundo babilônico, mundo medo e persa, mundo grego e mundo romano. Então assim, vai completar toda essa São estrutura. só essas duas aulas. Ah, Só essas duas aulas. Evolução nada.
Jerusalém, isso vai acontecer no momento que Deus quiser. Oi, não tinha que ser no final, pastor. Porque senão. Não. E até porque Olha, é então, uma questão que o questão mundo de não geografia quer, é muito planejado. Todos os dias da Meu Deus. humanidade estão contados, escritos e planejados por Deus. Não cai uma folha de um pé de plátano no inverno que Deus não planejou cair aquela folha. Vocês acham que essas abelhas estão morrendo à toa? Deus tinha no plano que essas abelhas morressem. Alguém viu aquele Até o Limite da Honra? Com aquela mulher que vai para o exército e quer ser SEAL da Marinha? Acho que eu sim. O instrutor dela diz: eu não vi nenhum pássaro cair do céu e ter pena dele mesmo. É um poema que ele cita, né? Porque ela estava com pena de si mesmo que estava passando por aquele perrengue todo. E ele diz: olha, não vi um pássaro que cai do céu e que tivesse pena dele mesmo. E Jesus escreveu, a Bíblia escreveu, que nenhum passarinho cai do céu sem que Deus saiba. Nenhum passarinho tem que plantar trigo ou soja para comer, porque Deus cuida deles. Não são vós muito mais valiosos do que os pássaros? Olha só, então marcaram aí, o que precisa fazer? Leitura, Gênesis 15. Estudar dia e noite para a gente aprender alguma coisa. Vai pra internet, Não. Vocês estão querendo ser mar morto. Isso. Vocês estão querendo que tudo venha a nós. Isso aí. Nós estamos dando uma pitadinha de sal. Isso aí. Eu disse para a Dina me perguntou: mas você vai dar o que de lição? Eu disse: olha, tu lembra que a Bíblia tem um livro no começo que se chama Gênesis? Sim. E tem um no fim que é Apocalipse? Sim. Vai ser lá Mas eu vou passar de Gênesis ao Apocalipse numa aula. Eu quero que no teu coração você dê o conceito de uma estrelinha para o professor Carlos. Se tu não entendeu muita coisa, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, 4 estrelinhas. Se você entendeu bastante coisa hoje, no teu coração dá 4 estrelinhas para o professor Carlos. E agradece que Deus permitiu que eu viesse aqui, porque 4 estrelinhas. Mas, Pastor, professor, o senhor não vai- tem culpa se a gente tem dificuldade de aprender também. Como é que a gente vai avaliar a dificuldade de cada um? Mas assim, ó, eu tenho dificuldade de fazer bolo, mas se tu me ensinar, eu vou me esforçar para entender como é que você faz o bolo. Entendeu? É que existe uma diferença. Se você me ensinar direitinho, porque se você me ensinar falando de um sei lá o quê, eu não vou aprender. Então, eu me esforcei para ensinar vocês a fazer bolo. E pretendo que vocês aprenderam um pouco. Sim. Você quer ver uma coisa? Hoje eu pedi para a Doris dizer para mim qual é a receita daquele bolo gelado. Aquele bolo gelado. Parece um sorvetão. Aí eu pedi para ela: Doris, me ensina a fazer aquele bolo. Mano. Ela falou: mas pastor, é fácil, você pega só a gema, faz isso aqui, pega isso aqui. Só foi muito bom. Eu falei: já estou experimentando ele até, tão rápido que foi. Eu não vi nada, não sei nada. Como que eu vou aprender agora? Vai sair certo? Não sei. Primeiro é mentira. Não sei. Então, o professor, depende do professor, você aprende algumas coisas. Depende do professor, você vai ficar assim: mas eu não entendi nada. Agora, se ela chegar e fazer na minha frente o que eu estou fazendo, opa, aí vai me ajudar. Então, às vezes a gente tenta usar ferramentas para que a gente consiga fazer o bolo. Pelo estudo que tivemos hoje também, né? Pai, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor nos deu a graça de levantar pela manhã e realizarmos tantas atividades durante esse dia, e ainda podermos estar aqui desfrutando da graça, do conhecimento da Tua Palavra,
sendo ministrada pelo teu servo, de uma maneira que realmente possamos assimilar e guardar em nossos corações, nossa mente, tudo que foi apresentado aqui. E que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos ensinar agora, daqui para frente, usando tudo que nós aprendemos realmente para glorificar e exaltar ao Senhor, para que nós possamos buscar mais conhecimento cada vez mais, tanto na internet, nos livros e na tua palavra, mas acima de tudo, sabendo que essa história, essa geografia que foi apresentada hoje, faz parte do processo dos fins dos tempos, nos quais está para se cumprir a tua palavra, e nós não sabemos o tempo, mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós estamos nos preparando para um dia encontrar com o Senhor e saber que podemos aprender cada vez mais um pouco do Senhor e guardar em nossos corações e usar isso para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Que o Senhor possa nos levar em paz e nos guardar de todo mal, pois assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,